Ok, senhores, sejam bem-vindos a mais um curso de Física 1. Nessa aula nós vamos fazer algumas aplicações das leis de Newton. Esse é meu plano de aula. Com essa aula eu espero que você seja capaz de aplicar a segunda lei de Newton para determinar a aceleração do sistema considerado. Como introdução, gostaria de registrar aqui que as aplicações das leis de Newton são uma importante ferramenta para se fazer previsões acerca do comportamento de sistema, mesmo sistemas como satélites, né, têm suas previsões baseadas aí, em última instância, nas aplicações das leis de Newton. Um outro caso bastante famoso, né, são as previsões da posição, né, de um foguete, que o foguete vai assumir ao longo de uma trajetória como essa, de um lançamento aí a partir de uma base, né, de lançamento de foguetes, né. Então essa é uma outra aplicação do que nós vamos estudar. Então é muito importante, mesmo hoje em dia, conseguir fazer a previsão aí de sistemas. Então para isso nós vamos conhecer melhor como é que funciona essa aplicação da segunda lei de Newton para determinar a aceleração de um sistema, a partir da qual a gente consegue descrever a sua trajetória. Então a gente já vai começar aplicando as leis de Newton nesse exemplo aqui, em que nós vamos determinar a aceleração desses blocos de 6 e 10 kg, um ao lado do outro, sujeitos à ação de uma força de 20 newtons horizontal para a direita. Pessoal, o algoritmo que a gente vai usar até o final do curso vai ser sempre o mesmo, né? Nós vamos começar desenhando o sistema de referências, que eu vou denominar por SR daqui para frente. Então a gente sempre vai escolher um sistema de referências mais adequado à resolução do problema. Depois a gente vai desenhar o diagrama de forças. Vamos dizer que aqui existe um desdobramento dessa sentença, né? Depois a gente vai decompor forças que porventura estiverem desalinhadas e por fim a gente vai aplicar a segunda lei de Newton. Então nós vamos começar aí desenhando o sistema de referências e como objetivo do problema é determinar a aceleração, vamos sempre desenhar o sistema de referências alinhado com a aceleração, por um motivo que eu acho bem simples e eu vou tentar explicar para vocês na sequência, tá? Mas vejam que se a força, né, aponta aí para a direita, a expectativa é que o conjunto vai se mover, vai se acelerar nesse mesmo sentido. Então, como a gente é capaz de prever com razoável confiabilidade aí que a aceleração vai apontar para a direita, nós podemos então desenhar o eixo X apontando positivo para a direita, né? Vou tentar explicar o porquê disso, usando aqui o diagrama esquemático que eu havia representado. Então, vou tentar explicar aqui o que é que aconteceria se um sistema de referências não alinhado com aceleração fosse utilizado, tá? Então, vamos ver aqui que se tivesse sido escolhido, por exemplo, um eixo Z que apontasse, um eixo X e um eixo Y que não apontassem alinhado com o A, veja que seria necessário encontrar uma componente AX e uma componente AY para esse vetor, o que já iria naturalmente complicar as contas, né? Teriam que ser determinadas as magnitudes desses dois vetores para se utilizar o teorema de Pitágoras para encontrar a aceleração, para através da tangente do módulo dentre esses dois vetores encontrar a inclinação desse vetor com relação ao eixo Y, aliás, ao eixo X. Então veja como seria muito trabalhoso usar um sistema de referências como esse. Então, ressaltando, né, num sistema de referências em que o eixo X está alinhado com a aceleração, primeiro que a aceleração vai estar toda ela numa única direção, então a gente nem precisa se preocupar com outras componentes da aceleração, ela vai ser determinada, digamos assim, de uma vez só, né? Então isso vai poupar bastante trabalho. Então a gente vai sempre alinhar aí o eixo X do sistema de referência com aceleração para isso, por esse motivo. Agora a gente vai representar o diagrama de forças, que nada mais é que o conjunto de forças que está aplicado no sistema. Nós vamos começar considerando apenas o bloco de 6 kg, tá? A gente vai desenhar primeiro as forças de campo, as forças que agem à distância. Nesse curso de Física 1 vai ser sempre a força gravitacional. Somente nos cursos mais avançados é que vão ser considerados aí os efeitos das interações entre as cargas, né?
nas chamadas forças elétrica e magnética. E, bom, então, por hora, a gente vai se ater à força gravitacional. Então, pessoal, no bloco aí de 6 kg, como em qualquer outra massa na superfície da Terra, vai agir uma força que aponta para o centro da Terra, então ela vai estar dirigida aí para o centro da Terra, e cuja intensidade a gente vai aproximar pela multiplicação da massa, que é 6 kg, pelo valor aproximado da aceleração da gravidade, que é 10. Então essa força vai ter uma intensidade aí de 60 newtons. Então tá aí. Essa é a força gravitacional que age no bloco de 6 kg, ela aponta para o centro da Terra e tem uma intensidade que é a massa pela aceleração da gravidade, 60 newtons. Então agora na sequência, né, do diagrama de forças, a gente vai desenhar as chamadas forças de contato. Que eu quero fazer uma ressalva. Não existe diferença entre essas forças de contato e as forças de campo, tá? Quando a gente avança aí nos cursos de física, a gente vê que só existem forças de campo. Mas essa é uma separação útil aqui para organizar o desenho das forças no diagrama. Por isso que eu vou usar. Então, para a gente desenhar essas forças, é interessante fazer a seguinte pergunta. Com que o sistema está em contato? Para cada contato que você conseguir identificar, você vai ter que representar uma força. Então agora a gente vai representar aí as forças de contato, né? E a primeira delas já é do enunciado, né? Algum agente externo está aplicando uma força de 20 newtons aí no bloco de 6 kg, tá? Perceba que esse bloco de 6 kg está em contato com a superfície e com o bloco de 10 kg que eu vou exibir logo a seguir. Então, de cada um desses contatos vai surgir uma força, ou seja, nós temos dois contatos, isso vai implicar que nós temos aí duas forças de contato, né? Vamos considerar primeiro o contato que o bloco de 6 kg está exercendo aí com o solo. Vai surgir uma força bastante recorrente aí no decorrer do finalzinho do curso. Ela é uma força que a gente dá um nome especial para ela. Perceba que como o bloco de 6 kg está sob a ação da força gravitacional, ele tende a acelerar para baixo. E por isso, ele vai comprimir as moléculas da superfície nessa direção e sentido. Ora, por reação, as moléculas da superfície vão exercer uma força no bloco de 6 kg que vai apontar em sentido contrário, ou seja, vai exercer uma força que vai apontar para cima, que a gente vai chamar de força normal. Por que essa força recebe esse nome normal, né? Então, o normal, pessoal, é sinônimo de perpendicular quando se estuda vetores, tá? Então, a gente vai considerar que essa força vai sempre formar 90 graus com a superfície. Então, ela vai ser sempre perpendicular à superfície na qual ela estiver aplicada. Então, lembrem-se que toda vez que a gente estiver considerando as interações de uma superfície sobre outra, né, em cima da qual ela está assentada, vai aparecer essa força que a gente vai chamar de força normal. E agora a gente vai considerar a força que vai surgir devido à interação do bloco de 6 kg com o bloco de 10 kg que está ao seu lado. Então perceba que devido à ação dessa força de 20 newtons, esse bloco de 6 deve tender a se acelerar em direção à direita. Sendo assim, ele vai começar a comprimir as partículas que compõem a superfície do bloco de 10 kg. Então ele vai exercer uma força no bloco de 10 kg que vai apontar para a direita. Por reação, as partículas da superfície do bloco de 10 kg vão exercer no bloco de 6 kg uma força de reação que vai apontar em sentido contrário, ou seja, para a esquerda, e que a gente vai denotar aí por F10,6, ou seja, a força que o bloco de 10 aplica no bloco de 6 kg. Com isso, a gente conclui o desenho, né, de todas as forças que estão agindo aí no bloco de 6 kg, uma vez que a gente já esgotou aí os contatos, né, que são realizados, né? Então, o bloco de 6, devido ao seu contato com o solo, recebe uma força, né, de nome força normal, e devido ao seu contato com o bloco de 6 kg, recebe essa força que a gente está denotando aí por F10,6.
Então estão aí todas as forças que agem no bloco de 6 kg. Então só para reforçar, né, a força F10.6 é a força que o bloco de 10 kg exerce no bloco de 6 kg e a força normal, força perpendicular à superfície que está agindo no bloco de 6 kg, tá? Vejam que todas as forças estão alinhadas com X ou com Y, então não tem nenhuma força desalinhada com os eixos, então não é necessário fazer a decomposição de forças e a gente pode aplicar já as leis de Newton. Mas antes eu vou fazer aí algumas observações. Então agora eu vou mostrar um resultado que a gente vai usar na sequência. Nós vamos considerar que dois vetores U e V só podem ser iguais se eles tiverem as mesmas componentes, tá? Eu vou ampliar na tela a seguir, né? Mas o vetor U só pode ser igual ao vetor V se a componente horizontal dele, o x, que pode ser reescrita, né, pelo módulo de ux vezes o vetor I, for igual à componente Vx do outro vetor V, tá? A mesma coisa acontecendo para a componente Y, sendo que aí nesse caso a gente usa o vetor J no lugar do vetor I. Então está aí na tela ampliada, né? Esse vetor U só pode ser igual ao vetor V se essa componente vertical for igual a essa e essa componente horizontal for igual a essa. Então vou tentar mostrar que se porventura uma das duas componentes fosse diferente, né, os vetores não mais seriam iguais. Então aqui estão ilustrados dois vetores U e V iguaizinhos, então com duas componentes verticais iguais e duas componentes horizontais iguais, tá? Se por um acaso essa componente aqui mudasse, você veria que o vetor U seria diferente já do vetor V. Então, perceba aí, né, que se a gente altera se uma das componentes já for diferente, o vetor já muda, esses vetores já não são iguais. Então, para eles serem iguais, com certeza, as componentes têm que ser iguais. Bom, por que eu disse isso? Porque quando a gente for aplicar a segunda lei de Newton, nós vamos usar um raciocínio similar. Então, nós vamos ter uma igualdade vetorial desse tipo, força resultante igual a massa vezes a aceleração, e a gente vai invocar esse mesmo diagrama para chegar à seguinte conclusão. Olha, essa força resultante só pode ser igual a esse outro vetor massa vezes aceleração se a componente y desses dois vetores for igual e se a componente x desses dois vetores forem iguais, né? Então, a componente x da força resultante tem que ser a massa vezes a aceleração na direção x e assim também tem que acontecer na direção y, tá? Então, essa equação vetorial vai se transformar em duas equações. Então, a gente pode dizer que há uma segunda lei na direção x e uma segunda lei na direção y, tá? Nós vamos aplicar aqui a segunda lei na direção y. Então, na direção y, como a gente já viu aí no diagrama esquemático, a aceleração vai ser nula. Perceba aí que como a força que está sendo aplicada no sistema é horizontal, não há por que o bloquinho ser acelerado para baixo ou para cima, né? Então, ele vai se movimentar única e exclusivamente na direção horizontal. Então, a gente pode concluir já disso que a aceleração na direção vertical é nula. Então, sendo assim, a força resultante nessa direção vai ser o produto da massa pela aceleração. Então, vai ser 6 kg vezes o vetor nulo, que vai dar o próprio vetor nulo, né? A gente precisa fazer, então, para determinar a força resultante nessa direção, a soma das forças nela, né? A gente vai fazer uma ressalva aí. O sentido do y vai ser o sentido do vetor j, tá? Então, nesse caso, j vai apontar para cima. E o sentido do eixo x vai ser o sentido do vetor i. Então, nesse caso, o i aponta para a direita. Então, aqui, ó, como nós escolhemos x apontando para a direita e y apontando para cima, então, esse vai ser também o sentido do vetor i e esse aqui vai ser o sentido do vetor j, certo? Então, força normal, porque aponta para cima, vai ser o produto do seu módulo, né, Fn, vezes o vetor j. E já a força gravitacional, como aponta para baixo, vai ter que ser menos a sua intensidade, 60 newtons vezes o vetor j. Com isso, a soma resultante das forças nessa direção vai ser Fnj menos 60 newtons vezes j, que vai ser o vetor nulo. E a gente pode reescrever esse vetor nulo, né, pelo produto de zero pelo vetor j, tá? Bom, mas aqui a gente pode fazer então uma fatoração e colocar o vetor j em evidência.
E agora essa igualdade aqui desses dois vetores só é possível se esses dois vetores tiverem o mesmo módulo, né? Dois vetores só podem ser iguais se eles tiverem o mesmo módulo. Então esse módulo aqui, que é Fn menos 60, tem que ser igual ao módulo do outro vetor, que é zero. A conclusão disso é que a força normal é de 60 newtons. Como tinha que ser, como era esperado, né? Porque veja que o bloquinho não acelera nessa direção, então a força normal tem que cancelar a força gravitacional, então elas têm que ter a mesma intensidade. Na direção y, nós vamos lembrar de novo, né, que o vetor i aponta para a direita, e como a aceleração aponta na direção x, então a gente vai considerar que essa componente x é a própria aceleração. Não tem por que ter um índice x, já que não tem componente da aceleração na direção y, na direção vertical, né? Bom, então, aplicando a segunda lei na direção x, a gente vai ver que a força de 20 newtons, como ela aponta para a direita, vai ser mais 20 newtons vezes o vetor i, e a força que o bloco de 10 kg exerce no de 6, porque aponta para a esquerda, vai ser o negativo do seu módulo vezes o vetor i. O vetor aceleração, né, como aponta aí para a direita, vai ser então positivo vezes o vetor i. De novo, nós vamos fatorar essa expressão. Aqui eu vou substituir o valor da massa pelos 6 kg, tá? E agora, esses dois vetores aqui só podem ser iguais se eles tiverem o mesmo módulo, né? Então, se essa diferença for igual a esse produto, mas perceba que a partir daqui não dá para avançar, porque a gente não conhece a intensidade desse vetor que o bloco de 10 kg exerce no de 6. Mas a gente pode contornar isso aplicando a segunda lei no bloco de 10 kg, que é o que a gente vai fazer agora. Então, até essa etapa a gente não pode determinar a aceleração, porque a intensidade dessa força não é conhecida, mas a gente vai então aplicar agora a segunda lei ao bloco de 10 kg. Então a gente começa escolhendo o sistema de referência para ele. De novo, né, como esse bloco de 10 kg deve se acelerar para a direita, a gente vai escolher o eixo x apontando para a direita, tá? Tá aí na tela. A gente vai começar a desenhar o diagrama de forças pela força gravitacional. Vamos então lembrar que ela aponta para o centro da Terra e tem intensidade igual ao produto da massa pela aceleração da gravidade que a gente aproxima por 10, né? Então aqui ela tem intensidade de 10 vezes 10, 100 newton. Agora que a gente já desenhou as forças de contato, a força que age a distância, nós vamos começar a desenhar as forças de contato aí. Então perceba que como o bloco de 10 kg está em contato com o bloco de 6, e esse bloco de 6 tende a acelerar para a direita, ele vai exercer uma força no bloco de 10 kg, que aponta para a direita, que a gente vai chamar F610, a força que o bloco de 6 exerce no de 10, e como o bloco de 10 está em contato aí com a superfície, também vai aparecer aí uma força que é chamada de força normal. Ela vai ter mesma direção e intensidade que a força gravitacional, né? Mas ela vai apontar aí no sentido contrário, tá? Então ela vai estar apontando aí para cima, bem na superfície, e ela vai ser a força normal aí. Então, Fn. Então, desenhamos todas as forças de contato, né? O bloco só está em contato com o bloco de 6 kg e com a superfície, então disso resulta a força aí de 6 em 10 e a força normal. A força gravitacional a gente já tinha desenhado. Então aqui eu quero fazer só mais um destaque. A aceleração dos dois blocos vai ser a mesma. Por quê? Porque quando esse bloco de 6 kg sofre a ação dessa força de 20 newtons, ele vai tender a acelerar para a direita e aí ele vai acabar empurrando a todo instante o bloquinho de 10 kg, de maneira que eles vão se mover juntos. Ora, se eles vão se mover juntos, eles têm que ter a mesma aceleração, né? De outra forma, né, se o bloquinho de 6 kg tivesse uma aceleração maior que o de 10, ele deveria comprimir, né, se enterrar no de 10. Ou se o de 10 tivesse mais aceleração que o de 6, ele deveria se afastar. Mas não é o que ocorre, os dois seguem juntos, então eles têm a mesma aceleração. Então a aceleração dos dois blocos vai ser A. Então estão desenhadas todas as forças de contato, força normal e a força que 6 exerce em 10.
e as forças que agem, a força que age à distância, a força gravitacional de 100 newtons que estão agindo aí no bloco de 10 kg. Agora a gente vai aplicar a segunda lei de Newton. Agora eu vou dar uma acelerada, pessoal, já não vou mais usar os vetores I e J, a gente vai usar o seguinte, a gente já vai considerar que aquilo já foi entendido, né? E que essa soma das forças na direção Y, a gente já pode operar assim, ó, se a força estiver apontando na direção do Y, ela vai entrar na somatória positiva, por quê? Porque ela vai ser um mais vezes J, né? E se a força estiver apontando contra o Y, ela entra na somatória negativa, porque ela vai ter que ser multiplicada por menos J para apontar no sentido correto. A gente já viu que não tem aceleração na direção Y, né? Então essa força resultante nessa direção é nula, de onde a gente conclui que a força normal é de 100 newtons. Como era de se esperar, porque não tem aceleração na direção vertical, então essa força tem que cancelar realmente essa força de 100 newtons aí. Então ela tem que ter a mesma intensidade, né? Bom, na direção X fica mais fácil, né? Porque só temos a força que 6 exerce em 10 e ela está apontando na direção X, então ela entra na somatória das forças, só vai ter ela positiva. A mesma coisa vai acontecer com a aceleração, né? A gente espera que seja para a direita, então ela vai ser positiva. Pronto. Agora a gente encontrou a outra equação que a gente precisava para resolver o problema, mas antes ainda nós vamos fazer algumas considerações. A aceleração dos dois blocos é a mesma, tá? E essas duas forças têm a mesma intensidade. A força que 6 exerce em 10 tem a mesma intensidade que a força que 10 exerce em 6, porque essas forças formam um par de ação e reação. Então a gente vai considerar que a intensidade dessas forças é apenas F. Com isso, né, o resultado da aplicação da segunda lei de Newton na direção horizontal no bloco de 6 kg vai ser essa equação. Tá? E no bloco de 10 vai ser essa equação aqui, que a gente pode resolver somando-se membro a membro. Né? Então a gente pode somar o membro esquerdo com o membro esquerdo, 20 newtons menos F mais F, igualando isso à soma dos outros dois membros, né? Dos membros direitos. Vejo então aqui que o F cancela o menos F. À esquerda a gente vai ficar então só com 20 newtons e do outro lado a gente pode fatorar essa expressão para encontrar 16 kg. E por fim a gente encontra a aceleração dividindo esses dois resultados. Ela vai valer aí 1,25 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, eu reconheço que o método ficou extenso, né? Mas veja que eu fui bem cuidadoso aí para mostrar ele na sua forma mais completa, em que ele vai resolver todos os problemas que nós vamos encontrar até o final desse nosso curso, tá bom? Então, para essa nossa aula era isso que eu tinha preparado. Muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.